Capítulo 1091, Fatos e Lendas 1. Ao longo da aula, Faluel ensinou-lhes como reconhecer os sinais que indicam a residência de um Lorde desperto local e como pedir sua ajuda. Além disso, ela também os instruiu sobre todas as regras do conselho, as quais deveriam ser estritamente seguidas durante uma interação com um desperto, antes de passar para um tópico mais interessante. Segundo a lenda, o núcleo violeta não é o mais poderoso que um desperto pode refinar. Algumas pessoas afirmam que é possível alcançar um núcleo branco e que ele pode conceder ao seu dono não só uma vida longa, como acontece com despertos normais, mas juventude eterna. De acordo com esses rumores, Baba Yaga é um dos poucos conhecidos que dominaram os segredos do núcleo branco. Infelizmente, não existe uma forma de verificar tais afirmações porque Baba Yaga nunca deixa ninguém usar revigoramento nela e ela é muito esquiva. Então por que as pessoas acham que ela tem um núcleo branco? Perguntou Lith. Porque nem mesmo um dragão desperto vive tanto tempo quanto ela viveu, nem pode se dar ao luxo de lutar a sério contra um guardião e viver para contar a história. Baba Yaga é tão antiga que conheceu todos os 6 guardiões originais, e deu à luz a todos os grandes mortos-vivos que vivem em Mogar. Há tantos deles viveram entre nós por tanto tempo que mesmo sabendo que eles são uma raça artificial criada pelos poderes necromânticos dela, os mortos-vivos são reconhecidos como uma das 4 raças. As Irmãs Etnas haviam encontrado Baba Yaga em pessoa, fazendo tudo o que Faluel disse sobre ela soar mais como um fato do que uma lenda. Antes de voltar ao núcleo branco, o que você pode nos falar sobre ela? A lenda sobre ela é realmente verdadeira ou apenas um mito? Glória perguntou. Você fala da história sobre ela entrar em reclusão e sair séculos depois só para descobrir que Mogar mudou além do reconhecimento. Porque se for, saiba que é só uma história de advertência que ela espalhou sobre si mesma para ensinar aos magos o valor de seu tempo. O problema com seres tão antigos é que a maioria das informações que temos sobre eles é apenas o que eles querem que saibamos. Tudo que posso dizer é que ela já estava lá quando os guardiões eram adorados como deuses e que aprendeu com eles, tornando-se uma de suas sacerdotisas. Mesmo que sua raça de origem seja desconhecida, parece que em algum momento ela passou por várias tribulações mundiais. Plantas, humanos e até mortos-vivos esperam que essa história seja verdadeira porque isso significaria que até eles podem se tornar guardiões, Faluel disse. E quanto a Lith? Perguntou Kila. Lith é parte besta e imperador, então ele não conta. Faluel balançou a cabeça. Como eu estava dizendo, Mogar a escolheu como uma potencial candidata a guardiã. E é por causa disso que Baba Yaga supostamente entrou em reclusão. Tribulações só acontecem quando você enfrenta eventos que abalam sua alma. Então uma vida tranquila significa 0 chances de tribulações. Dessa forma, ela conseguiu alcançar o núcleo branco que fez Baba Yaga não apenas eternamente jovem, mas também poderosa o suficiente para escapar da vontade de Mogar e lutar a par com os guardiões. Vendo sua turma suspirar de espanto e uma luz perigosa aparecer nos olhos de Lith, a Hidra se apressou em dizer: por favor, escutem minhas palavras com muito ceticismo. São lendas que provavelmente podem ser espalhadas pela própria Baba Yaga para a deixarem em paz. As únicas pessoas que sabem a verdade são Baba Yaga e os guardiões que supostamente lutaram contra ela. Falando em fatos, Baba Yaga é um dos poucos magos vivos que sabe como criar uma torre de mago e como desmontar um item encantado para atualizá-lo sem ter que refazê-lo do zero, usando algo chamado magia criacional. De acordo com a lenda, ela aprimorou tanto sua torre quanto seus cavaleiros tantas vezes que eles ganharam a capacidade de se atualizar. É a razão pela qual os cavaleiros são tão poderosos e foram encarregados de encontrar uma solução para os pontos fracos dos mortos-vivos. Ao contrário de outros objetos amaldiçoados cujas habilidades são fixas no momento em que são criadas, os cavaleiros podem se alterar da mesma forma que alteram seus hospedeiros ou seus escolhidos. Quanto a um núcleo branco, só posso dizer o que sei com certeza. Um núcleo branco é mais poderoso que um violeta.
Através dos tempos, despertos pertencentes a todas as raças e até mesmo abominações Eldritch tentaram capturar Baba Yaga várias vezes. Todos eram considerados especialistas com núcleos violetas brilhantes, mas sempre falhavam. Mesmo os descendentes despertos dos guardiões nunca conseguiram subjugá-la, nem mesmo depois de atrair Baba Yaga para longe de sua torre. Só para ficar claro, como nós, dragões menores, são melhores que as bestas imperadores normais, então a linhagem pura é melhor que nós. Um dragão desperto que atinge um núcleo violeta brilhante pode ser considerado tão poderoso quanto um desastre natural, mas eles não se saíram melhor do que alguém mais. Só para deixar claro, assim como nós, dragões menores, somos melhores que as bestas imperador comuns, a linhagem pura é melhor que nós. Um dragão desperto que atinge um núcleo violeta brilhante pode ser considerado tão poderoso quanto um desastre natural, mas eles não se saíram melhor do que ninguém. Além disso, apenas em raras ocasiões Baba Yaga matou um de seus perseguidores. Porque ela mostra misericórdia ou não, é algo que ninguém sabe. Com base nesses fatos, o Conselho acha que ela tem um núcleo branco que concede um poder muito maior que o violeta, mas inferior ao de um guardião. Pode realmente ser semelhante, especialmente se Baba Yaga lutar perto de sua torre de mago, mas novamente, é apenas especulação. Sempre que Baba Yaga e um guardião lutavam, ela sempre fugia após algumas trocas. Se você me perguntar, eu acho que é só graças à torre que ela não foi destruída. Os guardiões têm um poder muito grande para serem desafiados por uma única pessoa. Além disso, se ela realmente fosse tão forte, ela teria construído um país para seus filhos. Faluel disse. Uma torre de mago é tão boa assim. Glória tentou e falhou em não dar uma olhada em Solos. Não. É muito melhor. As palavras de Faluel fizeram todo mundo cerrar os dentes e as mãos para não olhar para Lith com admiração. Uma torre de mago é como uma extensão de seu mestre, aumentando suas habilidades além de seus limites sem efeitos colaterais. Nas proximidades de sua torre, um mago pode superar vários de seus pares ao mesmo tempo com facilidade e até derrotar alguém mais forte, melhor equipado, ou ambos. Um mago com uma torre é temido por todos, mesmo por fênix ou dragões de núcleo violeta. Ao mesmo tempo, no entanto, um mago com uma torre também é constantemente vítima de estratagemas para afastá-los de sua torre e matá-los. As torres dos magos são como qualquer outro artefato, uma vez que seu dono está morto, elas estão prontas para serem tomadas. É por isso que nunca ouvimos falar de torres de magos, exceto em lendas? Perguntou Tista. De fato. Ripa Menadion foi a última maga a construir sua torre com sucesso. Ela nunca a escondeu ou se esquivou de qualquer desafio, e veja como ela terminou. Não sabemos como ela morreu, mas não aconteceu de velhice, isso é certeza. Faluel suspirou. O que você quer dizer? Se uma torre de mago é tão poderosa, como Menadion poderia ser derrotada? Lita esperou anos para fazer essa pergunta sem levantar suspeitas. Da mesma forma que a maioria dos indivíduos de núcleo violeta morrem, sejam eles despertos ou não. Mortos por aqueles em quem mais confiavam. Capítulo 1092, Fatos e Lendas 2. Por que você acha que feitiços espirituais e cunhagem rúnica avançada não são ensinadas ao discípulo até que o mestre esteja prestes a falecer? Porque são duas disciplinas que permitem lançar os feitiços mais fortes e criar as armas mais poderosas. Uma vez que a diferença entre o discípulo e o mestre se torne muito pequena, a única coisa que um aprendiz descontente precisará para matar seu mentor muito mais habilidoso é um momento de distração. Não importa quão forte uma torre seja, se não reconhecer seu agressor como um inimigo, não vai ser melhor que a armadura que você deixou no armário. Magos poderosos não morrem dramaticamente no campo de batalha pelas mãos de seu nêmesis centenário. Morrem lamentavelmente carregando, nas mãos de seus próprios filhos, ou daqueles que consideravam como tal. Porque vocês acham que os filhos dos guardiões só confiam em seus precursores? Faluel disse enquanto olhava para Fria. Quantas torres de magos e indivíduos com núcleo branco conhecidos existem em Mogar? Fria se apressou em mudar de tópico. Com sua vida mais em jogo a cada dia que passava, a palavra precursor soava terrivelmente como morte para ela. Ninguém sabe.
Como eu disse, a menos que você use revigoramento em alguém, você não pode ver seu núcleo. A pessoa mais próxima de um núcleo branco pode ser Trudgrifo. A loucura de Artan refinou seu corpo de uma forma que nem mesmo o conselho entende. Ela é a única a possuir um núcleo arco-íris em toda a história de Mogar. Quanto às torres, aqueles que as têm não compartilham tal informação facilmente. Infelizmente, não há um método de criação conhecido, mesmo linhagens antigas como a minha ainda procuram uma resposta. Agora, chega de lendas. Vamos voltar aos fatos. Uma coisa que não despertos ignoram é a existência das franjas. Franjas são distorções naturais no espaço que são inacessíveis por meios tradicionais. Nós poderíamos ter uma aqui na floresta de Travne e nunca ter notado. Franjas podem ser consideradas semelhantes a um espaço de armazenamento, porém aceitando seres vivos e com o tempo fluido normalmente. Não importa quantos pontos de acesso uma franja tenha, dentro dela pode ser tão grande quanto uma vila, uma cidade ou até mesmo todo um marquesado de Starfaluel. Olhou para seus alunos um por um, demorando-se em Nalrond apenas por uma fração de segundo a mais do que os outros. Droga, ela sabe com certeza que minha aldeia estava localizada dentro de uma franja, ele pensou. Me pergunto se cometi um erro ao pedir que ela se tornasse minha mentora. Não há como saber se a Hydra é realmente desse tipo ou se ela apenas tem segundas intenções como todo mundo. É fascinante, mas não consigo entender o objetivo delas, Lip disse. Quero dizer, qual é o propósito delas e por que elas não podem ser encontradas? Mogar não tem favoritos, mas certamente está vivo. Como todos os seres vivos, sofre de solidão e às vezes gosta de mexer em suas criações. As franjas são lugares onde a vontade de Mogar toma forma física, permitindo que ele se comunique. Eu nunca estive dentro de uma franja, mas minha avó sim. Segundo ela, só quem está em sintonia com Mogar pode acessar uma franja, não importa se é boa ou ruim. Além disso, também são usadas como habitats protegidos para espécies que podem não sobreviver no mundo exterior, mas que Mogar acha que ainda não cumpriram seu papel. Faluel disse, olhando primeiro para Lit e depois para Nalrond. Interessante. Talvez Mogar tenha se interessado por híbridos muito antes da minha chegada, provavelmente desde que os Verepiopli foram criados séculos atrás. Isso também explicaria por que algumas espécies como elfos são consideradas um mito, mas Ogrish usou um de seus filhos para criar Hatpaklit, pensou. O pequeno assistente do Lich era capaz de ver a aparência humana de Solus, mesmo quando ela estava em sua forma de anel. Se elfos vivem dentro de uma franja, então ele também deve ter herdado sua afinidade com o planeta. Aquele Lich retardado tinha a chave para as franjas o tempo todo, mas ele considera a visão de Hatpak nada mais do que devaneios infantis. Franjas são lugares onde as fronteiras entre o mundo físico e o espiritual são finas como papel. Você pode visualizar a mente de Mogar para estudar o passado, observar o presente e até mesmo vislumbrar eventos futuros. Além disso, de acordo com minha avó, você pode chamar Mogar e fazer perguntas ao planeta às quais ele responde, Faluel disse. Por outro lado, comunicar-se com a vontade de Mogar implica chamar sua atenção para você receber seu julgamento. Se Mogar ver algo ou alguém que não gosta, ele o destrói. Minha avó não procurou uma audiência com o planeta porque a maioria daqueles que tem sucesso não vive para contar a história. Ela já se sentia sortuda por ter aprendido muitas coisas apenas respirando a energia mundial contendo as memórias de Mogar. No final da aula, Fria não conseguia parar de sonhar acordada em criar sua própria franja. Uma mistura entre um palácio dimensional e uma torre de mago onde ela seria semelhante a um deus. Todos queriam voltar para a torre de mago de Lit, desejando aprender o máximo que pudessem. Fiquem à vontade, queridos convidados, Lit disse com um sorriso de escárnio. Não é como se eu tivesse tido anos e meios para estudá-lo com o melhor de minhas habilidades. Sim, nós dois tentamos entender como a torre funciona e como acelerar minha recuperação, mas sem sucesso. Solo suspirou. Bem, você tem revigoramento, mas certamente não tem feitiços de maestria da Forja. Aquila tirou sua varinha prateada de seu item dimensional. Você pode imaginar o quão legal seria se todos nós tivéssemos nossa própria torre.
Já que estamos sonhando, quero o meu equipado com um garanhão sexy em vez de solos. A voz de Freya escorria sarcasmo. Espere, você já conhece feitiços que permitem estudar artefatos. Lid de repente sentiu vontade de esconder todas as suas criações. Bem, foi a primeira coisa que papai nos ensinou depois de nos presentear com nossas varinhas. Dessa forma, podemos reconhecer itens poderosos em mercados de pulgas e não ser enganados quando comprarmos de um forjador, disse Flória. Nós o quê? Freya amaldiçoou a si mesma por nunca ter ouvido uma palavra sobre maestria da forja no passado. Não há necessidade de esconder suas criações, Lidkila reconheceu seu olhar paranoico. Nós nunca estudamos suas coisas e não vamos tentar nossos feitiços em solos a menos que vocês dois nos deem sua permissão. Lid e Solos trocaram um rápido olhar antes de acenar em uníssono. Flória e Kila começaram a cantar enquanto Freya também pegava sua varinha e tentava memorizar suas ações. As varinhas do mestre da forja real emitiam fios prateados que se infiltravam pelas pedras das paredes da torre. Solos podia sentir várias medidas de segurança tentando atacar os invasores, mas ela as impediu de disparar. Parece que Lid e eu somos os únicos que podem estudar com segurança o núcleo de energia da torre. De repente Solos podia ver na frente de seus olhos algum tipo de painel de controle do administrador. Seus amigos estavam marcados como convidados, com acesso livre às salas abertas, mas proibidos de alterar qualquer coisa dentro da torre. Depois de ouvir as palavras de Faluel, não tenho vontade de desativar as medidas de segurança para ninguém. Dessa forma, mesmo que nossos inimigos coloquem um anel de escravos em nossos amigos, ninguém pode nos prejudicar. Aqui ela pensou. Deuses, eu não consigo ver nada. Está tudo borrado, disse Kila. Notas. Eu traduzi os nomes tanto do reino quanto das academias, então para manter o padrão, vou traduzir o nome real também, já que é tudo a mesma coisa. 2. Não sei se preciso explicar, mas cá estou eu. Mogar é um planeta, logo não tem gênero. Optei pelo masculino porque é o neutro na língua e blá blá blá. 3. Verepiuple é tipo Verevolve, famoso lobisomem. A tradução literal era urgente, caso queiram saber. 4. Originalmente chamado Marché aux Puces, o mercado de pulgas surgiu nos subúrbios de Paris, na França, como um grande bazar ao ar livre, que comportava a venda de vestuários que, na época, muitas vezes vinham infestados de pulgas. Fonte: Wikipedia. Continua no próximo vídeo.